Vamos começar então o processo de explicação? Eu vou usar o mapa mental do caderno de atividade para que a gente possa ter um pouco mais de facilidade, não deixar escapar alguma coisa. E já que vocês têm acesso ao caderno de atividade, com o material que vocês estão, nós vamos começar o primeiro capítulo do segundo bimestre. O assunto é a Grécia Antiga, certo? Então, vamos começar a falar sobre a formação. O que nós sabemos? Nós sabemos que a Grécia, na verdade, ela é o berço, considerado o berço do pensamento ocidental. Tem uma grande influência sobre os nossos hábitos, costumes, a nossa forma de pensar e também de agir. E aí eu vou começar pelo mapa, para localizar vocês. Primeira coisa, o que nós sabemos é que a Grécia, ela se inicia possivelmente, no século 20 a.C. E ela é considerada também uma coxa de retalho, porque olha a região que a Grécia ocupava na época, Era uma grande extensão, nós chamamos até de coxa de retalho, por ela estar espalhada pelo mar Mediterrâneo, Ela vai começar, inicialmente, lá nessa ilhazinha aqui, que nós vamos chamar de Ilha de Creta. É uma ilha, onde começa todo o processo de formação do mundo grego, tá bom? Uma coisa que é muito importante também para vocês saberem é que toda essa região aqui que eu estou apontando para vocês, elas eram consideradas um conjunto de cidades-estados. O que significa isso? Significava que cada região tinha um grupo de pessoas e que essas regiões formadas, elas criavam a ideia de que cada cidade aqui tinha uma característica política e uma característica econômica. Então, por isso nós chamamos de cidade-estados. O que significa cidades-estados? Cidades autônomas, cidades política e economicamente independentes. Acredito que vocês vão conseguir lembrar disso, porque isso já foi falado em outras formações de civilizações, Essas cidades, elas ficavam localizadas e eram também vistas como colônias, devido ao espaçamento delas. O que vocês vão ver é que elas estão localizada na região do norte da África até as margens do Rio Negro, Então, essa localização no meio do mar, do Mediterrâneo, favorecia o quê? As questões econômicas, principalmente o comércio, pela proximidade que era com o mar. Uma curiosidade, e que tem muito significado, é que eles se auto-intitulavam como helenos, Eles tinham um sentimento que era chamado de sentimento de pertencimento. Então, mesmo com todas as diferenças de espaços físicos e geográficos, eles tinham muita coisa em comum. E essas coisas em comum se davam através do quê? Da cultura deles, Através da língua, dos costumes, das tradições e até mesmo das crenças. Eles tinham, mesmo sendo diferente, mesmo existindo o isolamento político e econômico, existia neles esse sentimento de pertencimento, que acabava sendo chamado em grego como elade. E o significado de elade é exatamente o sentimento de pertencer a alguma coisa. Então isso os unia, A origem dos povos gregos vai se dar através de um grupo de pessoas que nós vamos chamar inicialmente de aqueus, eólios, jônios e dórios. Esses povos passaram a povoar as regiões que foram apresentadas para vocês ali no mapa, e eles tinham características muito semelhantes. Por que eles tinham características semelhantes? No sentido do processo do povoamento. Porque na maioria eles trabalhavam com a terra. Então eles eram chamados de pastores. Esses pastores, eles tinham características seminômades. Eles vinham de origens diversas. E eles acabaram se localizando em regiões diferentes. É nesse contexto que vocês vão ver que eles acabam se apossando de terras e eles vão dar origem ao quê? Aos oicos. Esses oicos, eles se caracterizavam como comunidades gentílicas, que eram um grau de parentesco, e eles acabavam criando uma unidade econômica. Essa unidade econômica fazia com que essas regiões se tornassem independentes. E a partir daí, passavam a dar o quê? Origem às cidades-estados. E essas cidades-estados acabavam tendo essa característica politicamente autônoma. Na maioria dessas cidades, as decisões políticas, elas vinham de quem? Vinham daquele que era o mais velho, aquele que era o chefe, E este, por sua vez, liderava politicamente
oiko. Um conjunto de oikos dava origem a cidades-estados. Essas cidades-estados, que politicamente nós dizemos elas de autônomas, elas acabaram sendo chefiadas por cidadãos livres, ou seja, aqueles que acabavam tendo o direito e tinham o controle econômico da época. Nós colocamos assim, então, que politicamente vai se iniciar através da pessoa que tinha mais influência econômica. Este, por sua vez, era visto como rei. E este rei, ele acabava tendo o poder legitimado através da religião. E nós sabemos que os antigos povos, né, dessa região, eles acabavam sendo vistos e considerados como politeístas. Nós já sabemos que politeístas são aqueles que acabam acreditando em vários deuses, certo? No segundo capítulo, nós vamos detalhar um pouco mais sobre essa característica do politeísmo e da ideia de que eles tinham sobre as questões religiosas. Mas também vamos falar sobre aquilo que ainda nos instiga até hoje, que seria a questão dos mitos, que era a base de pensamento deles, né? Eles acabavam direcionando toda a sua rotina, toda a sua forma de se comportar através dos mitos. Então, os mitos acabavam direcionando a história do povo grego antigo, tá bom? Isso vai ser mais detalhado no segundo capítulo, tá? Esse período citado, Era das Trevas, é um período intermediário entre o processo de iniciação da formação dos povos gregos lá na ilha de Creta até o processo de definição de cidades-estados. O que nós vamos ver neste período aqui? Esse período é um período onde vamos ter poucas informações, mas nós vamos chamar esse período também que é o período de povoamento. É quando as pessoas elas saem da ilha de Creta e vão para outras regiões pelos motivos mais diversos, ou porque a ilha já não atendia mais às necessidades, pelo empobrecimento das pessoas que viviam ali e até mesmo por conflitos. Então as pessoas saíam da ilha de Creta e iam para outras regiões. É aí que você vai perceber o quê? A tendência do povo saía da região e levava consigo os seus hábitos e costumes. Por isso nós dizemos e presenciamos em todos os discursos históricos o sentimento de Elade, porque eles levavam consigo a cultura, seus hábitos e até mesmo a sua religião. Os termos política e economia se derivam das palavras gregas politike e oikonomia. E isso, lógico, que aí a gente já sabe que isso tem uma influência até hoje. Então, se eu fosse perguntar para vocês quais as influências do mundo grego, nós já estamos aqui, ó. A palavra política é uma influência grega, né? Ela tem origem lá na Grécia. E aí o que você percebe? Que o termo política, ela vai se originar das polis. Polis que eram as cidades independentes. E essa palavra, normalmente ela era usada para relacionar o cidadão e a ação dele perante esta cidade. Ela dava um sentido muito amplo, mas bem diferente do que nós conhecemos hoje. Porque o cidadão, naquela época, acabava sendo um participante ativo da vida política da sua cidade. Essa atividade política do cidadão, ela é bem representada através de citações de dois filósofos gregos, né, muito importantes para a nossa história, que no caso, Platão, ele determinava que a ação política, ela estava baseada na vida justa. E para Aristóteles, a vida era boa e bela. Então eles tentavam justificar essa ação de cidadão como uma ação ou como justa por merecimento e a outra como uma qualidade. No caso, Aristóteles, ele determinava a qualidade de vida do homem grego como boa e bela. Por isso essa participação tão ativa.